pela Bíblia. Nós começamos o ano passado, em janeiro, com o livro de Gênesis. E hoje nós chegamos no dia 11 de maio de 2014, no terceiro livro de João. Portanto, no próximo domingo, o pastor Denis vai trazer sobre o livro de Judas. E no outro domingo, nós teremos o Leandro Tarataca trazendo sobre o livro de Apocalipse. E aí nós terminamos toda a Bíblia em um ano e meio praticamente. E aí vai vir um tema, logo depois vai vir um tema muito interessante, que é sobre a vida de Jesus Cristo. Abram a Bíblia no terceiro livro de João, que é o livro que nós vamos ver aqui hoje. Esse livro também é conhecido pelo conto dos três homens. Quais são esses três homens? Gaio, Diótrefes e Demétrio. Então veja bem, são três nomes fáceis aí, né? Gaio, Diótrefes e Demétrio. É uma história que aconteceu lá na antiguidade, mas é uma história que se repete hoje nas nossas vidas. Aqui nós vamos tirar, depois dessa palavra, um modelo de um homem, um modelo do homem chamado Gaio, o modelo do homem chamado Diótrefes e o modelo do homem chamado Demétrio. E podemos nos identificar qual modelo nós seguimos. A síntese desse livro, o autor, no verso 2, ele fala do presbítero que vos escreve, que é João. O presbítero, normalmente é dado esse título ao ancião, a pessoa que tem mais idade, ou a pessoa que faz parte do oficialato de uma igreja. Foi escrito no ano de entre 85 e 95 depois de Cristo, e os versos chaves estão no versículo 4 e versículo 11. Como esse livro tem um único capítulo, então você não fala 3 João, capítulo 1, versículo 4. Você fala 3 João, 4. Então nós já sabemos que é o versículo 4, o versículo 11, assim por diante. Eu te perguntaria, hoje nós estamos festejando o Dia das Mães. Eu tenho certeza que cada mãe que veio aqui à frente, com mais deseja que tenha um filho que seja obediente, e isso alegra o coração das mães. Mas, e o coração de Deus? O que alegra o coração de Deus, o nosso Pai? O que alegra, queridos? O que alegra? Vamos lá. Um de cada vez, por favor. Fé, que mais? Obediência, que mais? Amor, temor a Deus. São vários fatores que alegram o coração de Deus. Agora eu pergunto para vocês, o que é que traz uma alegria maior do que essa para o coração de Deus? O que é que traz uma grande alegria no coração de Deus? Vamos ler? Versículo 4 de 3 João. O texto diz o seguinte: não tenho maior alegria do que esta. Do quê? O que está escrito aí? De ouvir que meus filhos andam na verdade. Essa é a maior alegria do coração do Pai, é saber que os filhos andam na verdade. E esse verbo andam, ele traz um movimento contínuo, não é só aqui no momento do culto, mas depois, durante a semana, durante os dias, na sua casa, no seu trabalho. É você andar na verdade. E o segundo verso-chave está no versículo 11, que nós vamos ver também. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, e aquele que pratica o mal, o que acontece? É porque jamais viu a Deus. Então, nosso Pai aqui dá um conselho a nós, amados filhos. Filho, não imite o mal. Imite aquilo que é bem, aquilo que é bom. Porque o mal procede daquele que nunca conheceu a Deus. Pano de fundo desse livro. Lembram? 1 João, ele foi escrito para as igrejas, as comunidades na Ásia Menor.
O segundo livro de João, que nós vimos a semana passada com o pastor Denis, ele foi escrito para uma mulher, para uma família, foi escrito para uma família. E o terceiro livro de João, ele é escrito para um homem chamado Gaio. E por que foi escrito para esse homem chamado Gaio? Porque na região onde Gaio vivia, havia uma igreja onde não recebeu cristãos itinerantes, cristãos que iam de igreja em igreja levar as palavras, levar a palavra. E o líder dessa igreja que não recebeu, que no caso é Diótrefes, né? Além de não receber esses cristãos, ele falava mal de João e também excomungava pessoas que iam contra as atitudes e a liderança dele. Então, João escreve a carta para Gaio, um cristão autêntico, um cristão que recebia muito bem as pessoas, falando desse Diótrefes. E quem leva a carta para Gaio é uma terceira pessoa chamada Demétrios. Cada uma com as suas características, é isso que nós vamos ver aqui hoje. Objetivo. 3 objetivos principais. E nesses 3 homens principais. Levar a sua igreja a conhecer a importância da autenticidade e da hospitalidade, através desse homem chamado Gaio. Levar a igreja a conhecer o perigo que são homens como Diótrefes. Levar a igreja a conhecer que há modelos que devem ser seguidos, como esse homem chamado Demétrios. É isso que nós vamos ver hoje. Então, o segundo e o terceiro livro de João, praticamente eles são os menores livros da Bíblia. E hoje, para aquele que nunca leu um livro inteiro da Bíblia, não vou perguntar quem nunca leu um livro inteiro da Bíblia, mas hoje você vai ter esse privilégio de ler um livro todo da Bíblia. Nós vamos ler o livro do primeiro versículo até o último versículo do livro 3, terceira carta de João. Amém? Então vamos lá começar pelo verso 1. Pelo verso 1. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Esse nome Gaio é muito comum, era muito comum na época. E no caso de Gaio, pelas características dele, pela sua característica de caráter, ele é citado uma única vez aqui na Bíblia e o holofote está todo nele. Ele ali é um exemplo de um cristão que nós devemos nos espelhar. E o apóstolo João fala que esse é um homem muito amado. Ele ama esse homem chamado Gaio. Verso 2. Versículo 2: Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, João ele fala o seguinte para Gaio: eu faço voto para a tua prosperidade e para a tua saúde, assim como é próspero o quê? A tua alma, ao lado espiritual de Gaio. Será que se nós nos enxergássemos no fim desse culto, saindo do fim desse culto com a nossa saúde física tão boa quanto a nossa saúde espiritual, como será que nós iremos sair no final desse culto? Correndo, nadando, subindo ou andando de muletas? Como que está a sua saúde física, sua saúde espiritual? Há um livro que eu estou lendo, do Walt Larini. Ele escreveu um livro chamado 10 hábitos de pessoas altamente saudáveis. Altamente saudáveis. Esse escritor, ele é médico. E ele começa o livro fazendo uma comparação entre um atleta que está com um problema no joelho e um homem que está com uma doença grave. E ele pergunta, no início do livro, quem é que está com mais saúde? O atleta, que está com um probleminha no joelho, ou aquele homem que está com doença grave? E a grande maioria responde que é o homem que está com doença grave, que está com um maior problema de saúde, não o atleta. Só, irmãos, que até a OMS, a Organização Mundial de Saúde, já reconheceu que a saúde ela não pode ser analisada somente pelo aspecto físico. Ela tem que ser analisada por outras áreas também.
E se nós formos analisar a saúde por outras áreas, como esse escritor, ele faz uma analogia com 4 rodas, com 4 eixos. E essas 4 rodas, essas 4 áreas da nossa saúde, ela se divide com a rodinha chamada área física, a outra rodinha chamada área espiritual, a outra rodinha chamada área relacional e a outra rodinha chamada área emocional. Então nós tínhamos lá o exemplo do atleta lá que estava com o joelho estourado, mas estava brigado com o pai, não tinha relacionamento com o irmão, emocionalmente era uma pessoa impulsiva, ok? E não tinha relacionamento nenhum com Deus. Já aquela pessoa que estava com uma doença mais grave, ela estava com um relacionamento harmonioso com Deus, não tinha nenhuma quebra de relacionamento com famílias e amigos e emocionalmente estava muito confiante. Quem que tem mais saúde? Então, e Deus deseja que nós tenhamos equilíbrio na nossa saúde. Deus deseja que nós tenhamos tanto a saúde física como a saúde emocional, como a saúde espiritual e como uma saúde relacional. Como é que nós nos relacionamos com as pessoas com quem Ele nos deu para nos relacionarmos. Mas voltando aqui para o texto. Amado, acima de tudo, faça votos para a tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Como que é próspera a tua alma? O que o escritor aqui está dizendo em relação à prosperidade da alma? Vamos ver aqui no verso 3, versículo 3 e 4. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Ou seja, uma alma próspera é uma alma que anda na verdade. É uma alma que não fica quieta em relação às situações de falsidade, às situações de injustiça. E o mundo hoje, nós sabemos que o mundo hoje está sedento de autenticidade. Por quê? Porque falta autenticidade em muitas áreas. Falta autenticidade num casal que diante do altar fala que eu vou te amar e te respeitar, seja na saúde, na doença, seja na tristeza, na alegria, e no primeiro conflito já penso em se separar. Falta autenticidade num empregado, num funcionário que diz que vai ali na empresa e vai fazer tudo possível, né, para vestir a camisa da empresa, e depois fala mal da sua liderança e não anda de acordo com o que se propôs. Falta autenticidade em nossos políticos, né? Muito difícil hoje você ver um político e acreditar naquilo que ele fala. Falta autenticidade muitas vezes num pai, numa mãe que deixar para que possa educar os filhos, jogam, né, a educação dos filhos para uma escola bíblica ou para a igreja e não assume a responsabilidade da educação dos filhos. Falta autenticidade do filho que mente, que engana. Falta autenticidade nas igrejas. Nós vemos hoje líderes, né, que não são autênticos, não são verdadeiros, são impelidos, né, por um movimento ou por algo que ele quer crescer e conquistar. Falta autenticidade nos membros de uma igreja, onde vive muitas vezes uma religiosidade com rituais, né? Ou seja, cumpre o seu ritual, vai na igreja no domingo, faz uma atividade no meio da semana e pronto, acabou, mas vive uma vida de mentira muitas vezes. Falta autenticidade para pessoas que vestem máscaras, elas não vivem o seu eu. O relativizar da verdade. O que é o relativizar da verdade, né? É você criar situações para encobrir algo, para encobrir a verdade. Isso é o que mais nós vemos hoje. Falta de verdade. Nós vemos, o que mais vemos hoje é pessoas encobrindo a verdade para poder se justificar, né? O que é mais fácil hoje? Você assumir uma culpa, uma responsabilidade, ou você passar a bola? Não foi meu problema, foi problema com aquela outra pessoa, foi problema porque choveu, ou foi problema de...
O Leandro contou uma ilustração de um grupo de 4 estudantes, que eles tinham uma prova muito importante no dia seguinte de manhã. Aí o que eles, né? Eles saíram para estudar, mas um deles teve a brilhante ideia: vai ter lá uma balada tal, e vamos lá, daí a gente volta mais cedo e estuda durante a madrugada. Beleza, foram na balada e foi madrugada dentro e não estudaram. Chegaram de manhã, acordaram falando assim: a gente está com um grande problema, e agora? Aí chegou um outro lá: vamos relativizar a verdade, né? Vamos criar uma outra verdade. E chegaram para o professor e falaram: professor, essa prova era muito importante, nós fazemos, mas no caminho, né, o pneu furou, a gente não conseguiu arrumar a tempo e nós perdemos a prova. O professor olhou e falou o seguinte: tudo bem, amanhã vocês vêm e vocês fazem a prova. Eles saíram contentes, né? Porque iam ter o dia todo para estudar e chegar no outro dia fazer uma prova tranquilo, e eles estudaram realmente e foram no outro dia fazer a prova. No outro dia chegaram para o professor falou o seguinte: bem, vocês vão fazer a prova só que um em cada sala, vocês não vão fazer na mesma sala. Beleza? Tudo bem. Foram lá, um em cada sala, separado, né, salas distintas. Primeira pergunta, uma pergunta foi fácil, eles estudaram. Essa primeira pergunta valia 5 pontos. Né? Beleza, tiraram 5 pontos. Segunda pergunta, valia 95 pontos. Pergunta mais importante: qual pneu que furou? Queridos, já viram já a história do caçador de abelhas, que pega a abelha e vai colocando no invólucro? Ele pega uma abelha, coloca no invólucro e fecha. Pega outra abelha, coloca no invólucro e fecha. Chega a uma altura que o invólucro, né, de vidro já está cheio de abelhas. E para ele colocar uma outra abelha que ele pegou lá dentro, ele tem que abrir. E quando abre, escapa umas 2, 3. É a mesma coisa quando a pessoa quer esconder uma mentira. Ela, para esconder uma mentira, a primeira abelhinha, ela tem que colocar mais abelhinhas ali, mais mentiras, né? Só que chega uma hora que o negócio estoura, não consegue. O que alegra o coração do Pai é você viver uma vida autêntica, verdadeira, mesmo que isso traga dores para você, no sentido de você assumir responsabilidades e ter que pagar por elas. Isso foi o verso 3 e 4. Vamos continuar aqui, irmãos. Versículo 5 e 7 agora. Então, o nosso modelo aqui, né, da verdade, nosso modelo é Gaio, né? Por quê? Porque ele alegrava muito o coração do Pai, porque ele andava na verdade. Versículos 5 a 7. Amado, vamos continuar lendo o livro, hein? Até o final do culto nós vamos ler todo o livro de 3 João, hein? Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isso fazem mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do seu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Então, a característica de Gaio era uma pessoa hospitaleira. E isso diz muito para nós, né? Nós devemos também ser hospitaleiros, não só aqui na recepção de visitantes, mas também em casa, né? Pessoas que nos visitam, estrangeiros, missionários, ok? Esse faz parte do DNA de um cristão verdadeiro. O povo de Israel, se a gente for ver o histórico, no Antigo Testamento, o povo de Israel, ele era um povo também hospitaleiro. Ele era um povo que dependia também da hospitalidade de Deus. Já no primeiro século, na igreja cristã do primeiro século, o que nós temos aqui? Qual a característica? Qual que é o pano de fundo da igreja no primeiro século? As pessoas convertidas, sejam eles judeus ou gentios, eles não tinham a Bíblia, certo? Eles não tinham a Bíblia. Eles se reuniam em pequenas comunidades chamadas igrejas, e a liderança dessas comunidades eram responsabilidade dos presbíteros. E esses presbíteros recebiam
cristãos itinerantes que traziam novos estudos, uma nova palavra, traziam notícias de outras igrejas, e esses cristãos, eles faziam somente isso, eles não tinham uma atividade secular, e eles dependiam de tudo, né? Desde o transporte, da locomoção, como a estadia, como a alimentação. Então era comum acontecer isso na igreja do primeiro século, né? Receber pessoas em casa. E Gaio fazia isso muito bem. Agora, esses cristãos itinerantes, eles iam então de cidade em cidade, de igreja em igreja, eles não tinham nenhum tipo de recurso. Só que muitas igrejas não recebiam esses irmãos, por quê? Porque não haviam somente esses irmãos que faziam isso, mas haviam também peregrinos, mendigos, né? Que a troca de uma informação ou de uma mentira, eles também queriam também ajuda material ou hospedagem. Então esses cristãos muitas vezes eles tinham até dificuldades de conseguir um local e de poder se acolher. No versículo 8, quando ele fala aqui, portanto devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos o quê? Cooperadores da verdade. Esses irmãos, vamos dizer assim, que eles eram executores, né? Eles traziam a palavra, eles traziam estudos, eles traziam informações de outras igrejas, assim como é hoje, como nós temos irmãos que cantam, irmãos que trazem a palavra, missionários, pessoas que são executoras, assim como também nós temos no emprego secular, pessoas que são administradoras, pedreiros, engenheiros, pessoas que são executoras. Agora, na igreja, essas pessoas dependem do quê? De cooperadores. Então, muitas vezes nós temos irmãos que eles ficam chateados porque eles gostariam de executar algo, né, na igreja, mas esquecendo que ele faz o mais importante, que é a cooperação. E essa cooperação não é só a cooperação material, mas a cooperação de intercessão, de orar, de estar junto, de estar comungando no mesmo propósito. O nosso propósito aqui na IBB é o quê? É levar as pessoas, primeiro, a ter um relacionamento com Deus, né? Amar a Deus. Segundo, o propósito aqui na IBB é fazer as pessoas aprenderem a amar umas às outras, principalmente as mais próximas. Quem são as pessoas mais próximas do nosso convívio? As pessoas da nossa família, não é mesmo? Então não adianta nada você ter uma pessoa que trabalha na igreja, é executora, faz isso, faz aquilo, tal, mas está com a família destruída, está com problema de relacionamento, não consegue ter relacionamento com Deus. Quando nós passamos por essas duas fases, amar a Deus, aprendemos a amar o próximo, nós estamos prontos a servir a Deus, não é mesmo? Então essa missão, essa visão que nós temos aqui na IBD, que é uma visão bíblica, ela é maravilhosa. Só que eu não posso querer já partir para a execução se eu estou com problema de relacionamento com o pai, se eu estou com problema de relacionamento com o próximo, ok? Vamos lá, vamos em frente, que a hora passa, né? Vimos aqui o versículo 8, agora nós vamos ver o versículo 9 e 10. 9 e 10. Nós vamos falar de um homem chamado como? Diótrefes. Que nome esquisito esse, né? Diótrefes. Escrevi, né, o apóstolo João escreve, escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles. O que quer dizer isso? Gosta de sempre estar em primeiro, né? Sempre em posição de destaque, ok? Não nos dá acolhida, não nos recebe. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei, quem está falando? É João, né? Lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Sujeitinho queridinho esse Diótrefes, né? E está onde? Aonde está o ministério dele? Dentro da igreja. Mas isso é coisa lá do primeiro século, não é mesmo? Não tem nada a ver com os dias atuais. Vamos ver a característica desse Diótrefes. Olha só,
ele era um líder ativo, se ele era líder, ele deveria fazer parte do presbitério da igreja. É uma pessoa que estava no ativismo, então ela devia mostrar trabalho, produzir, né, coisas visíveis aos olhos dos homens, mas oferecia sempre em troca de algo, em troca de uma posição de destaque, da primazia, mas tinha uma motivação escusa, porque não deve ser essa a motivação de um líder. A motivação de um líder deve ser fazer com que os seus liderados não se acheguem a ele, líder, mas se acheguem a Deus através de Jesus Cristo, através do conhecimento da palavra e da verdade. Ok? O líder que busca, né, que faz com que as pessoas se aproximem cada vez mais dele, né? Através de pregações maravilhosas, através de eventos, através de ativismo, fazem com que essas pessoas se afastem cada vez mais do Pai e tenham uma vida cada vez mais religiosa. Esses são os líderes diótrefes, ok? São egoístas, são centralizadores, ok? Eles não queriam que houvessem cristãos itinerantes que vinham trazer informações novas, né? Traziam informações de outras igrejas, porque se sentiam ameaçados, tá? De perder a posição. Essas pessoas, elas olham muito o que? Posição, elas olham cargo, elas olham liderança. Mas isso é do século I, ok, irmãos? Diótrefes, onde estava esse homem? Estava na igreja. Palavras falsas, destrutivas, não acolhia irmãos, não só não acolhia, como também excomungava irmãos. Esse era o líder que fazia parte da igreja primitiva. Ok? Vamos continuar aqui. Versículo 11, aí logo João fala o seguinte, né? João falou de dois modelos até aqui, né? O modelo Gaio, que é o modelo de autenticidade, hospitaleiro, e o modelo Diótrefes, que é o modelo de falsidade, que é o modelo da pessoa que não é hospitaleira, é o modelo da pessoa que quer posição, tá? E agora ele fala o seguinte, amado, ele está falando para a igreja, está falando para nós, amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Esse é um dos versos chaves também. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quem é que você está seguindo? Quem é aquele que é uma pessoa que é o seu líder, né? Diótrefes, ele era um mau modelo. Gaio seria o modelo ideal para nós como cristãos. Só que é o seguinte, nós somos cristãos, nós somos falhos, né? Nós estamos num processo de santificação e muitas vezes nós temos esse modelo Gaio na nossa vida, mas muitas vezes também pode ocorrer o modelo Diótrefes, né? Você está no trânsito, aí acontece uma fechada, né? Aí você continua tranquilo, uma boa, dirigindo. Um dia estava um dentista, o dentista ele falou isso, né? Que estava dirigindo ele, a esposa e um filhinho de 5 anos. Ele recebeu uma fechada, e era noite. O que ele fez? Deu 2 farol alto. O carro da frente parou, brecou bruscamente. O cara saiu com o dedo em riste, apontando, falando palavrão, alto pra caramba. O filho dele começou a chorar. A esposa começou a ficar desesperada, e ele dando com a mão, não foi nada, calma, tranquilo, né? E finalmente o cara pegou e foi embora. Muitas vezes, dentro do nosso coração, existem os diótrefes, né? Existe aquele querer resolver, querer falar mais alto, querer uma posição, querer executar, querer ser impelido. Impelido no sentido de você querer fazer as coisas, não parar, não perguntar para Deus, não refletir, não pensar, não orar antes. Nós temos também esses diótrefes dentro do nosso coração. E uma coisa assim muito importante, aqueles que fazem discipulado, sabem, né? Na lição 3, fala do quê? De uma vida
onde a sua vida é governada pelo Espírito Santo de Deus, e não pela carne, não pelo eu. E quando nós governamos, somos governados pelo Espírito Santo de Deus, nós buscamos ou temos o fruto do Espírito. E quando a palavra fala lá em Gálatas, fruto do Espírito, então se eu sou uma pessoa impaciente no trânsito, eu não tenho que falar assim, não, agora eu vou ser mais paciente, eu vou buscar ser mais calmo, né? Não, o fruto é do Espírito, o fruto não é do José Roberto, o fruto não é do Carlos, o fruto é do Espírito. E o que nós temos que fazer? Orar, pedir, Senhor, através do seu Espírito Santo, muda o Diótrefes que está na minha vida para Gaia, em nome de Jesus Cristo. Ok? É isso que nós temos que buscar, ter a nossa vida governada pelo Espírito, e não governada pelo eu. Seguindo aqui, irmãos, estamos terminando. Verso 12, estamos chegando no fim do livro, hein? Quanto a Demétrio, aí está o terceiro modelo, Demétrio, né? Nós vimos Gaio, Diótrefes, Diótrefes. E agora nós estamos vendo Demétrio. Demétrio, quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Então, Demétrios é aquele que é o bom testemunho, aquela pessoa que nos inspira a segui-los. Esse é o Demétrios. Esse é a pessoa que levou a carta de João para Gaio. E ele fala, né? João fala, olha, se inspire em Demétrios. Ele é uma pessoa para você se inspirar. E terminando, agora nós vamos terminar o livro, versículo 13 e 14. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos a viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam, saúda os amigos, nome por nome. Essa é a carta, é a terceira carta de João. E o que nós aprendemos com essa terceira carta de João, né? O que nós podemos ter como aplicação prática a ela? Primeiro, né, quais são as mensagens? Primeiro, nós devemos ser o quê? Hospitaleiros. Hospitaleiros não quer dizer só receber pessoas em casa, só receber pessoas na igreja, mas no seu dia a dia. Você está cumprimentando uma pessoa, olho no olho, presta atenção no que ela está falando. Quantas vezes nós não nos pegamos, né, a pessoa falando com a gente pensando outras coisas, né, não dando atenção, não amando, não dando a devida atenção para as pessoas que estão à nossa volta, né? Repetindo aqui o versículo 11, amado, não imites o mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica... Aquele que pratica o mal, nunca conheceu a Deus. O que te inspira? Quem que te inspira? Siga, imite pessoas cujas palavras e ações estão de acordo com o Evangelho. Nós temos, na nossa vida, nós temos Gaios, Diótrefes, nós temos Demétrios, né? À nossa volta existem pessoas assim. Nós também assumimos esse modelo. É importante nós identificarmos qual modelo nós assumimos e qual modelo que as pessoas que estão à nossa volta assumem. Estejamos atentos aos sinais, né? As pessoas dão sinais. Você não pode conhecer uma pessoa só pelo nome, ou pela aparência física, ou pelo que ela veste, o que ela usa, qual o carro que ela tem, onde ela mora. Para você conhecê-la, você tem que conviver com essa pessoa. E você convivendo com essa pessoa, ela vai dar sinais. O que a Bíblia fala sobre isso? Mateus 7. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, né? Com palavreado muito lindos, com roupas formosas, chamam a atenção, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Aqui está a receita. É os frutos que revelam o caráter das pessoas. Tá? Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas?
Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Siga pessoas que deem frutos bons. Não siga pessoas que dêem frutos ruins. Você pode conhecer as pessoas pelos frutos, e não pela que ela tem, mas pelo que ela é, como pessoa, como caráter. Agora, mais do que seguir pessoas assim, queridos, faça uma oração mais ousada para Deus. Faça uma oração para você ser não só um seguidor de pessoas inspiradoras, mas que você também inspire pessoas. Que você seja exemplo para seus filhos. Que você seja exemplo no local onde você trabalha, com atitudes, com o viver a verdade. Isso fala muito mais alto do que palavras. Eu vou sair, já vou pegar o Evangelho, falar do Evangelho para todas as pessoas que eu conheço. Mas muitas vezes a sua vida não testemunha aquilo que você fala. Você fala uma coisa e vive outra. Nós conhecemos as pessoas pelos frutos. Deus deseja que você seja inspiração para alguém. Na sua família, no seu trabalho, para os seus amigos. Para você inspirar alguém, você não precisa ser milionário e possuir coisas materiais ou ser famoso. Para você inspirar alguém, você precisa ser uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa gentil, uma pessoa que se preocupa com o próximo. Você vai inspirar seus filhos, você vai inspirar as pessoas que estão ao seu redor. Precisa apenas, constantemente, viver a verdade. Para você inspirar pessoas, viva a verdade. Deus fala: não tenho maior alegria do que esta, do que você viva e caminhe em verdade. É isso que Deus quer, que você caminhe em verdade. Seja verdadeiro com você, não esconda, se arrependa dos seus pecados, confesse, fale, livre-se de correntes, né? Seja uma pessoa, a verdade, a Bíblia fala que a verdade ela liberta, ela nos faz livres, né? Não há coisa mais maravilhosa do mundo do que você ser livre, encostar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, dormir em paz. Hoje nós estudamos a terceira epístola de João e vimos a história de 3 homens. O homem Gaio, devoção, autenticidade, verdade. O homem Diótrefes, falsificação, o querer aparecer, posição. O homem Demétrios, inspiração. Nessa noite, estamos diante de 3 modelos, de 3 escolhas, de 3 caminhos. Nenhum de nós podemos escolher esse caminho pelo outro. Isso depende de nós. Sairemos aqui desse culto hoje replicando uma história antiga que aconteceu lá no ano 95 depois de Cristo, em nossas vidas. Cabe a nós escolher se você vai ter atitudes de Gaio, de Diótrefes ou de Demétrios. Deus quer, através do seu Espírito Santo, que você tenha atitudes de Gaio, de Demétrios. E para isso nós precisamos viver na verdade. E para nós vivermos a verdade, termos um estilo de vida na verdade, nós precisamos nos alimentar da verdade e não nos alimentar de mentiras. Planeje seu tempo, organize seu tempo para que você possa ter mais tempo de leitura bíblica e de oração. É isso que vai fazer diferença na sua vida. Não é o tempo que você gasta no Facebook, na televisão, em outras coisas. Invista seu tempo naquilo que vai fazer com que você seja uma árvore boa, uma árvore que dê fruto. Invista seu tempo para fazer que você seja um ramo que esteja ligado a viver a verdadeira que é Jesus Cristo. Invista seu tempo para que você tenha uma vida verdadeira, não uma vida de mentira. Onde você vive de aparências, onde você vive para que as pessoas não descubram o seu verdadeiro caráter. Deus não quer isso. Amém? Nós vamos louvar agora um hino. Nós vamos orar e louvar um hino. Esse hino fala aquele adorando em espírito, verdade? Isso.
Esse hino fala sobre adorar em espírito e verdade. Eu só queria alertá-los que o adorar não é apenas louvar ou cantar. Adorar é estilo de vida. Deus quer que você ore, que você louve em espírito e verdade, mas Ele quer muito mais que você viva em espírito e verdade dentro da sua família, dentro do seu trabalho, no seu dia a dia, que você tenha um estilo de vida em espírito e verdade. Senhor, eu quero agradecer pelo dia de hoje. O Senhor orquestrou, agendou essa noite para que a Tua palavra entrasse nos nossos corações, para que a semente entrasse, para que ela germine, ela possa dar frutos, Pai, porque nós estamos cansados de um mundo falsificado, de pessoas falsificadas, de coisas falsificadas, de evangelho falsificado, Pai. Nós buscamos o verdadeiro evangelho, Pai. Nós queremos vivenciar a Tua verdade, Pai. Senhor, capacita-nos a termos um estilo de vida, um modelo de vida como Gaio, como Demétrios, Pai. Senhor, capacita-nos através do Seu Espírito Santo, tirar tudo que é ranço de Diótrefes da nossa vida, Pai. Nós queremos ser filhos que não alegrem seu coração, mas que alegrem muito o seu coração, Pai, fazendo e vivenciando a Tua verdade, Pai. É isso que nós queremos, Senhor Deus. Então, pela fé, nós pedimos a Sua graça sobre as nossas vidas, Pai. Amém. Pelo poder do Teu Espírito, nós sejamos como Gaio, pessoas com devoção à fé, como Demétrios, pessoas que inspiram outras pessoas a serem melhores. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Em Espírito, em verdade, te adoramos, em Espírito, em verdade.